Doutor Giovanni, faça favor. Prezados amigos, colegas, primeiramente, boa noite. Quero dizer inicialmente que eu me sinto muito honrado de estar participando desse evento, o evento da Associação Paraense de Peritos Contadores Judiciais e Extrajudiciais. Carlos Barros, agradecimento, Marco Macedo, Rodrigo Cavalcante, demais membros da mesa, dá para se dizer assim, né, a mesa virtual. Caríssimo amigo, professor Raimundo Benhatar, satisfação em revê-lo, mesmo que à distância. Grande. Agradecimento também ao Diego Armando Cearense, que foi aqui a pessoa que me convidou há pouco para participar desse debate. O Diego Armando Cearense é o vice-presidente da Confederação dos Profissionais Contábeis do Brasil, a Procon Brasil, no estado do Amapá. Ele me convidou para participar e eu quero reiterar que eu me sinto muito honrado de estar aqui falando convosco. O tema que me veio para debate é sobre o Cadastro Nacional dos Peritos Contábeis. Eu sou integrante, fundador da Procon Brasil, né? Tive a honra de participar com os colegas da fundação da Procon Brasil. Também milito na área sindical, sou presidente do Sindicato dos Contadores do Estado do Rio Grande do Sul. E a questão da liberdade profissional me preocupa muito. Alguns dizem que a liberdade profissional não é bem assim. Eu digo que é bem assim, e ela é de um dos fundamentos mais importantes da República. Porque a liberdade profissional, ela diz respeito ao nosso labor, diz respeito à nossa atividade profissional, diz respeito ao nosso pão. Nós ficamos mais tempo no trabalho do que em casa e dependemos do nosso trabalho para a subsistência nossa e da nossa família. Então, a liberdade profissional ela tem que ser muito bem observada. E tudo que fere a nossa liberdade profissional tem que ser muito bem discutido, para o bem de todos. Pois bem, eu gostaria de fazer aqui uma breve retrospectiva acerca da questão da qualificação profissional do contador com o fito do exercício profissional da ciência contábil. Até o ano de 2010, o contador, para poder exercer a profissão, passava pelo curso de graduação de ciências contábeis. Esse curso, então, ele é organizado pelo Ministério da Educação, não é? O Ministério da Educação é quem dispõe acerca das diretrizes do currículo de ciências contábeis. E a função do Ministério da Educação é exatamente essa. Então, o Ministério da Educação diz lá quais são as disciplinas do curso de ciências contábeis, o que cada disciplina tem que conferir para o aluno em termos de conhecimento, e vai dizer que, no fim do curso, o que o bacharel ele é obrigado de conhecimento para poder exercer a profissão. Feito a colação de grau, que ali é o juramento legal, então o sujeito pedia o cadastro no Conselho de Contabilidade, e a partir de então ele se torna apto, ou se tornava apto, ao exercício da profissão contábil. Pois bem, em 2010, sob o pretexto de que o curso superior de ciências contábeis não estava dando conhecimento a contento da sociedade no que diz respeito ao exercício profissional, em 2010, então, foi convencido ao Congresso Nacional que aprovasse uma legislação que ali condicionou um degrau a mais para o exercício da atividade contábil. Então, a partir de 2010, o contador igual passa a fazer o curso de graduação, lá aos 5 anos. No passado, em todas as disciplinas, tem que colar grau. Não obstante o diploma de ciências contábeis, tem que fazer o exame de suficiência. O sujeito tem que passar, ser aprovado no exame de suficiência. Depois de aprovado no exame de suficiência,
ele pede o registro no Conselho de Contabilidade, e a partir de deferido o registro no Conselho de Contabilidade, ele passa a exercer a profissão contábil. Destaco, senhores e senhoras, destaco que, dentro do curso de graduação, a perícia contábil é uma disciplina obrigatória. E lá, dentro das normas do MEC, está estabelecido que o bacharel em Ciências Contábeis, ao concluir o curso de Ciências Contábeis, ele deve ter o conhecimento técnico e científico acerca da perícia contábil. Também é trazido para o bacharel em Ciências Contábeis, né, o conhecimento obrigatório para se consiga passar no exame de suficiência. Então, a questão da perícia contábil, para quem vai prestar o exame de suficiência, é também objeto ali da prova, né? O sujeito tem que ser aprovado dentre todas as disciplinas que envolvem a graduação de Ciências Contábeis, dentre elas está a perícia contábil. Né? Então, muito bem. Parece que o Conselho de Contabilidade agora quer introduzir uma nova qualificação profissional, que é a questão do CNPC, da forma em que o CNPC está sendo divulgado, em muitos casos, inclusive, está começando a ser difundido. Então, senhoras e senhores, nós temos que ficar atentos com relação a isso, porque essa decisão do Estado do Paraná é muito intrigante e preocupante. O que acontece? Nós recebemos relatos e reclamações de diversas localidades do Brasil. Na grande verdade, o Conselho de Contabilidade, ao divulgar o CNPC para os colegas, estava exigindo, de certa forma, que os colegas integrassem o CNPC para poder exercer a perícia contábil. Inclusive, na atividade pública, na perícia contábil pública, não era incomum. Alguns colegas estavam se queixando acerca de uma pressão do Conselho de Contabilidade para que esses nossos colegas tivessem implementado o cadastro do CNPC. Atento a essas reclamações, a Confederação dos Profissionais Contábeis do Brasil ingressou com uma ação no Distrito Federal, na Justiça Federal do Distrito Federal, ação essa que eu atuei na condição de advogado, que o Poder Judiciário esclarecesse. Para o exercício da plenitude da contabilidade, o sujeito tem ou não que estar cadastrado no CNPC. Pois bem, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, num acórdão unânime da 8ª turma, no dia 9 de março de 2020, os telespectadores tiverem interesse, podem entrar no site do TRF1, procurar no processo número 101, 2029, 89, 2017, 401-3400. Lá no site do TRF1 vai constar o teor integral, né, do acórdão de lavra do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, onde o tribunal estabelece o seguinte: o CNPC ele não é ilegal. O Conselho de Contabilidade pode instituir o CNPC. Todavia, a instituição do CNPC ela não é uma condicionante para o exercício da profissão de perito contábil. Vale dizer que a ausência do contador com relação ao cadastro no CNPC não obsta esse contador da prática da perícia contábil. Esse processo já está transitado em julgado. Então, com relação aos filiados da Confederação Profissionais Contábeis do Brasil, né, um sujeito que é filiado à Confederação, nesse caso, qualquer tribunal ou qualquer contratante que venha exigir o cadastro CNPC para a prática da perícia contábil, apresentando esse acórdão do CNPC, acerca do CNPC, então lhe é garantido a liberdade profissional, né, para esse profissional que, tendo o registro no CRC na condição de contador, lhe é garantido o exercício de todas as atividades prescritas no artigo 25 do Decreto-Lei 9295, entre elas a questão da perícia contábil, senhores. Então, nós temos essa decisão, uma decisão muito importante, que é um esclarecimento,
E esse esclarecimento está bem claro. O judiciário entende que, para o exercício da perícia contábil dentro dos tribunais, a perícia contábil dentro dos tribunais, o cadastro que deve ser exigido do profissional é o cadastro interno dos tribunais. É o cadastro que a nomenclatura é CEPTEC. Então, o sujeito, estando cadastrado no cadastro do tribunal, ele passa então, a estar habilitado, digamos, né, a ser perito judicial dentro do tribunal. Não é? É claro que a perícia contábil ela não se restringe somente à questão da atuação judicial. Nós temos peritos judiciais que atuam extrajudicialmente. Bem, aí, nesse caso, eu entendo que o contratante, mas aí o contratante de iniciativa privada, nunca um contratante da iniciativa pública, o contratante de iniciativa privada, tendo ele a liberdade de contratação, aí sim, daqui a pouco ele pode exigir, olha, nós queremos contratar um perito, mas nós queremos contratar um perito que esteja cadastrado no CNPC. Aí é uma faculdade dele, porque é uma empresa quem está eventualmente fazendo essa exigência, não é? Agora, nunca a autoridade pública, como os tribunais, devem exigir que o profissional esteja cadastrado no CNPC para o exercício da perícia contábil, né? Então, essa é a nossa opinião. E, concluindo, senhores, eu acredito, inclusive, que quando esse cadastro ele foi instituído na lei de regência da profissão contábil, o objetivo dele era que o Conselho de Contabilidade fornecesse para os profissionais de forma gratuita cursos e palestras para que o profissional ali tivesse um conhecimento maior, né, ao longo do tempo acerca da perícia. Não é? Mas aconteceu o contrário. O Conselho de Contabilidade introduziu esse sistema e vem cobrando, através dessas empresas que ministram cursos que têm que ser conveniadas com o Conselho, valores altos, que, na verdade, é só mais um peso nas costas dos contadores, né, que se mantém cadastrado no CNPC, muitas vezes na fé de que, sendo cadastrado no CNPC, ele vai poder trabalhar com perícia contábil, quando isso, na grande verdade, não é verdade. E o Conselho de Contabilidade, a meu juízo, deveria divulgar, né, até por uma questão de transparência, que o cadastro no CNPC não é obrigatório para o exercício. Agora, se tu entrares dentro do site do Conselho e de todas as matérias do Conselho de Contabilidade, em nenhum momento esse tipo de realidade não vem a público de forma clara e objetiva, né? Nosso juízo está tendo ali uma falha, muito provavelmente propositalmente, não é? De forma a omitir o que o Conselho não deveria, porque, afinal de contas, o Conselho de Contabilidade é uma autarquia pública, né? Uma autarquia federal pública, que exerce o poder de polícia com referência à fiscalização da contabilidade. E vale lembrar, senhores, o professor Raimundo faz excelentes estudos, que o Conselho de Contabilidade ele é superavitário. O Conselho Federal de Contabilidade, professor Raimundo, tem mais de 100 milhões em caixa. Então, não é desculpa que o Conselho de Contabilidade deixe de pagar para os profissionais que estejam com interesse de participar dos cursos, né, esse programa de educação continuada para o CNPC. Porque, afinal, se o sujeito entra para dentro do Conselho, é habilitado no Conselho para o exercício de todas as atividades prescritas no Decreto-Lei 9295, e o Conselho, eventualmente, oportuniza esse cadastro, institui esse cadastro para os contratantes verificarem que o camarada está lá inscrito, né, nesse cadastro, com aquela pontuação, não é? Nada mais justo que o Conselho dispusesse desses cursos, né, para a aferição do programa de continuação continuada. E para fazer a minha conclusão nessa parte da apresentação, é muito triste, muitas vezes, ver colegas que são peritos já de longa data, com 40 anos de experiência e de expertise, ter que se sujeitar a fazer cursos caça-níqueis para poder obter a pontuação mínima durante o ano, curso que, infelizmente, para ele não vai agregar nada, não é? Então, a meu juízo, o Conselho de Contabilidade deveria ainda estabelecer outros critérios de manutenção do cadastro, dentre eles a expertise, a experiência dos trabalhos realizados dentro dos tribunais como perito, ou perito também assistente, como perito do juízo, né?
Então, essa era a minha participação que eu gostaria de apresentar para os senhores. Muito obrigado. O professor Raimundo levantou a mão. Agora, antes de eu falar, professor Raimundo, deixa eu, talvez o senhor já traga isso daí, aproveitando este gancho do Giovanni, o que o Conselho pode trazer para nós peritos de conhecimento de cursos que vá realmente agregar com o nosso trabalho do dia a dia, o trabalho profissional, e não esses cursos caça-níqueis muito bem colocados pelo Dr. Giovanni. O que é que o Conselho pode trazer, professor? Olha, sem entrar em nenhum discurso aqui político, classista, né? Vamos colocar assim, a gente vive uma questão classista no Brasil em que uma dinastia se perpetua por décadas e se acostumou a esse poder. Nós estamos falando de mais ou menos 230, 240 milhões aplicados no mercado financeiro, não direcionados para a classe contábil. E aí, o doutor Giovanni fez a colocação, muito bem feita. Bom, a pessoa, para ser contador, ele tem que se formar, ele tem que passar num exame de suficiência, que é o exame mais anacrônico que eu já vi na vida, e precisa se registrar no Conselho. Falta pouco, me parece, essa é uma opinião pessoal, para que o Conselho Federal emita agora uma prova para exercer o que está dito no artigo 15 da Lei 9295. Para ser contador, enfim, isso é um verdadeiro absurdo. Em 2010, o Brasil tinha 16,5% dos jovens entrando na universidade. Abriu-se uma universidade em cada esquina. Avançamos para 19,4% agora na última publicação do Ministério da Educação de 2020. Desculpa, 2020. 19,4%. Chile, quase 40%. Colômbia, 28% e alguma coisa. Coreia do Sul, 60% dos jovens entre 18. Então, o que está acontecendo, pelo Conselho, e sem entrar em seara jurídica, o artigo 209 da Constituição Federal diz claramente o que é atribuição de educação na área privada. E há uma lei de diretrizes e bases. Eu sou professor universitário desde 1986 e posso garantir aos senhores que me escutam e me veem aqui agora, uma prova, apenas prova que você fez prova. Mais nada. Ainda mais, imagina um jovem que acabou de fazer 16, 17 provas na sua graduação, vai ser considerado suficiente por mais uma prova? Por mais uma prova? Que isso? Isso é exatamente o que o doutor Giovanni colocou. Tem que se caçar níquel e tem que se manter alguém sob rédea. Isso é totalitarismo, isso não é democracia. O senhor mercado, ele é soberano, ele seleciona o incompetente e joga fora. Ele nem mastiga, ele cospe direto os incompetentes. E se você não tem competência para exercer perícia, para exercer auditoria, você nem entra nesse mercado. Se confunde no Brasil certificação com suficiência. Ora, se você quer ser auditor na CVM, o que você precisa saber está nos CPCs. E você precisa estudar a fundo o CPC. Mas ser perito, depois de você... Eu sou professor de perícia contábil. O que eu ministro? Olha, para você ser perito, eu não vou te dar aula de novo de contabilidade, não, porque cada perícia que você fizer, cada uma delas terá uma história. O Brasil é um país de 4 regimes tributários, podemos dizer assim, MEI, simples, presumido e real. O Brasil é um país com vários tipos de sociedades.
o Brasil é um país muito diferente. E para cada comportamento, para cada perícia, é uma atitude, uma postura diferente. Você pega balanço especial, todos nós somos peritos e sabemos o que é isso, para você fazer um balanço de determinação, olha, você não consegue, porque você observa uma série de dificuldades, porque não é incomum você ter que contratar um analista de sistema ou um programador para quebrar um programa. Imagina você dar uma prova com as perguntas, que as perguntas são meras repetições das NBCs-PP e NBCs-TP de perícia. Por Deus, isso é uma covardia. E agora querem fazer o quê? Lançar também na auditoria. Com que argumento? Meu Deus, eu fico assim a imaginar, professor Carlos, professor Marco e todos os colegas que estão. A prova da experiência, ela dá habilidade, ela dá idoneidade, ela faz com que você seja melhor que o outro? Não, absolutamente não. Nós vivemos um mundo, por isso o anacronismo dessas provas, nós vivemos no mundo da informação. Você dá uma bugada agora em qualquer palavra ou em qualquer caminho que você tem toda a informação à sua frente. Exigir um jovem de fazer... O que é isso? Isso é memorização. Não há um entendimento, porque as provas... Observem as provas de perícia, observem as provas do exame de suficiência. São memorizações de data, fato, evento e, em alguns casos, fórmula. Para memorizar data, fato, evento e fórmula, qualquer papagaio faz isso. Então, licença, doutor. Licença, doutor. Eu não sei se o senhor já reparou em algumas provas dessa passada com indução ao erro, dizendo que existe a obrigatoriedade lá no 156, que não existe a obrigatoriedade no 156 do cadastro. Isso, dentro dessas provas, existe a indução do contador ao erro. Isso é muito grave, o que o senhor está falando. É a perpetuação, professor Carlos. A classe contábil brasileira ainda não acordou, precisa acordar, os mesmos votam nos mesmos. A gente vê agora uma clara campanha dos CRCs que são governo. Enfim, a minha colocação é muito clara. Olha, CRC, o seu trabalho é fiscalizar a profissão. O seu trabalho é evitar CFC, é evitar que alguma pessoa exerça a contabilidade sem ter feito os 4, 5 anos. O seu trabalho é apenas esse. E esse apenas é grandioso. Agora, o que se faz nos CRCs? Política. E se cria provas para exatamente criar esses currais. A quantidade desses arquivos e dessas empresas que aplicam prova, por que não se busca dentro do legislativo, ou seja, cumprindo a regra do Estado Democrático de Direito, dentro do legislativo, buscarmos junto às instituições um acompanhamento desses cursos? Não se tem aqui a ideia de que temos muita faculdade, não, porque não temos. É um engano, não temos comparativamente a qualquer outro país. Mas isso é alegado. Bom, se o curso é ruim, vamos agir. O provão é combatido, hoje é chamado de ENAD. Vocês, todos que estão aqui, conheceram alguma universidade que foi fechada por conta da incompetência? Por conta da falta de eficácia, de eficiência e de efetividade no curso de bacharel de Ciências Contábeis? Não houve isso. E por que o Conselho Federal é o vestal da profissão? E por que não é o mercado? Num mundo da informação, num mundo do conhecimento. Eu peço até desculpa pelo tom de indignação,
porque eu sou um profissional do mercado de educação, uma das minhas pós-graduações é em didática do ensino. E posso garantir que provas mal elaboradas não provam nada. Não provam nada, nada. Quanto mais atestar uma suficiência. É um verdadeiro crime. E um detalhe que eu não sei se vocês já leram, já publiquei isso algumas vezes em vários canais, de 2015 para cá, 250 mil bacharéis foram jogados no mercado. Sabe quantos entraram no Conselho Federal? 19 mil. E isso está provado, porque não sou eu que estou dizendo, é o Ministério da Educação, junto com os registros. Fui lá no Ministério, quantos bacharéis foram formados desde 2015? Fui no Conselho Federal, quantos tem registrados? Fiz o mais ou menos de entrada e saída, 19 mil. 19 mil. Tem algo errado. E associações como a APROCON, associações como espalhadas pelo Brasil, e a classe contábil precisa ficar alerta. A permanecer isso, cada vez mais vai ser, como o professor Carlos colocou, a auditoria, para ser contador público, toma uma provinha. Para ser contador de uma fazenda, toma uma provinha. Para ser contador e exercer o artigo 15, toma uma provinha. Isso não tem sentido. Isso não tem lógica. É isso, professor. Nenhuma, doutor. Nenhuma lógica. Armando, em Macapá, eu sei as dificuldades, eu conheço que você sempre está em contato comigo, eu queria que tu colocasse essa dificuldade e saber, em relação a esse cadastro, qual o sentimento que você está tendo dentro dos tribunais e, é claro, dos clientes externos. O que está acontecendo com isso? Os tribunais, com uma decisão dessa, doutor Giovanni, os tribunais estão prejudicando os processos brasileiros, porque os peritos bons não estão fazendo questão mais de trabalhar para tribunal. Os peritos bons estão indo para assistência técnica e pronto. É melhor ganhar mais, faz o trabalho, acabou, beleza. Por quê? Eu estou vendo um momento de chegar de dar dor de cabeça por causa de decisões dessas que não me dão uma segurança jurídica, tá? E chegar ali, tudo bem. Pelo que ele fala na decisão dele, eu posso fazer a perícia, mas eu posso ter a dor de cabeça de um assistente técnico chato de querer desculpa a palavra que eu vou usar, que eu até peço perdão para vocês que eu estou tendo alguns problemas aqui, eu estou sendo acompanhado aqui pelo enfermeiro aqui no hospital. E o pobre aqui está penando aqui comigo. Então, até de chegar, querer impugnar meu laudo, simplesmente por não ser parte de um cadastro desse. Não é que vai dar nada, porque o juiz vai ter que aceitar. Mas olha a dor de cabeça que eu vou ter. Olha o aperreio financeiro que eu vou ter. Olha o que o conselho está fazendo isso com nós, profissionais. O que é que ele vai ocasionar isso? E aí, Armando, eu quero que tu coloque, como nós conversamos, aquelas situações que você teve, até do último processo, que o processo que você estava aí, que o juiz estava ali colocando para fazer o trabalho, com motivo de botar pessoas que não têm conhecimento, mas porque estão dentro de um cadastro. Eu gostaria que você colocasse alguma coisa a mais, que é claro que você está participando com a gente e tem um pensamento no mesmo sentido. Perfeito. Eu vou responder a sua pergunta e também vou mostrar objetivamente aqui, no slidezinho bem objetivo, que tem todas essas questões aí, é bem objetivo, não vai demorar. E, de qualquer forma, a todos os senhores, o doutor Raimundo, doutor Giovanni, Carlos Barros, Marco Macedo, professor Rodrigo, que queiram interromper, a qualquer momento é só falar, que aqui é compartilhado. Vou colocar aqui rapidamente, para que todos os senhores possam ver. Está dando para ver aí direitinho? Pessoal.
Parou de compartilhar. Perfeito. Compartilha de novo. Deu para ver agora? Deu. Agora. É importante até a identificação da Procon Brasil, né, que é uma confederação dos profissionais contábeis do Brasil, que tem como finalidade, uma das principais, atuar em juízo e fora dele, na defesa das prerrogativas dos interesses dos contadores e técnicos. É por isso que... Quer falar alguma coisa, Marcelo? 5 para ampliar a tua tela. Ampliar? Só um momento. Então, tem que sair aqui, né? Não, no PowerPoint mesmo, tu clicava lá embaixo na apresentação, então tu clicava no F5 para abrir a tela. Ele está aberto aqui, mas pelo Zoom não estou conseguindo. Não, compartilha e na hora de compartilhar, tu escolhe a tela. Perfeito. Tá, eu escolhi aqui essa tela, só que ele não está mandando a opção para ampliar. Lá agora embaixo. Sim? Aí, agora sim? Pronto. Obrigado. Então, a Procon Brasil, né, ela vem para defender, atuar em juízo e fora dele na defesa prerrogativa dos interesses dos contadores e técnicos, né? Onde tudo começou, professor Carlos Barros, aqui nesse bendito artigo 156 do Código do Processo Civil, que diz que o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico-científico, e que no parágrafo 1º ele retrata que os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos-científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal. Em cadastro mantido pelo tribunal, né? Que para a formação desse cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública por meio de divulgação na rede mundial de computadores, jornais, aí entre as universidades, os conselhos de classe. Visando essa situação, o Conselho Federal de Contabilidade correu para criar o Cadastro Nacional de Peritos Contadores, né? Correu dessa forma. Entretanto, tem uma condicionante, que se para você quiser ficar no cadastro, né, você tem que fazer o exame, mais um exame de qualificação técnica, e para se permanecer nele, você terá que participar do programa de educação continuada, né? E por isso que foi motivo da Procon agir, devido a inúmeras manifestações e inúmeras reclamações e associados de outros profissionais, a Procon agiu para defender as prerrogativas do profissional. Quando se fala no cadastro de perito nos órgãos, nos tribunais, a resolução 233 do Conselho Nacional de Justiça, né, o CNJ, ele atribuiu na sua resolução sobre o cadastro, né, eletrônico de peritos e técnicos ou científico, CPTEC. É esse o cadastro que se fala. É esse o cadastro que se refere ao artigo 156. Ele não fala em cadastro de conselho, né? Ele não trata dessa forma. E acabou vindo essa precipitação por parte do Conselho Federal para que fosse criado o CNPC, né? E as condições também aqui, o CPTEC é muito claro em dizer que ele só faz copiar o que está no artigo 156 do CPC, né, quanto o cadastro, a formação, tudo mais, e que também tem que consultar o Conselho de Contabilidade, as universidades, os jornais, os tribunais, e etc. E diz mais, que o profissional é que é interessado, ou seja, o perito que queira atuar no tribunais, ele é que tem que ir lá se cadastrar, né? Então, isso o CPTEC deixa bem claro. O que a gente viu depois disso? Os comentários uniformes dos CRCs. Então, eu trago para vocês aqui o comentário que todos os CRCs publicaram. Eu coloquei de 3 aqui, mas todos publicaram dessa forma, né? Que o objetivo do CNPC é oferecer ao judiciário, à sociedade, uma lista de profissionais
que atua como perito, permitindo que o sistema CFC identificá-lo com o intuito de dar maior celeridade à ação, e etc, etc. Então, todos os conselhos replicaram esse tipo de informação. Aqui a gente buscou na internet, né, no TRF1, que diz assim, o TRF da primeira região, né, o Cadastro Nacional de Peritos Contábeis não é obrigatório. Assim, professor Carlos Barros, a gente sabe que é prerrogativa nossa, de contador, né, dos profissionais contábeis registrados, que a perícia contábil é uma prerrogativa do bacharel em ciências contábeis registrado nos seus conselhos, aprovado, né, no exame de suficiência e registrado em seus respectivos conselhos. Ora, eu já passei na faculdade 4 anos, saí de lá, muitos fazem cursinho para passar no exame de suficiência. Quando eu passo, que eu vou lá me registrar e recebo a minha carteirinha, não, eu quero optar em ser perito. Eu tenho que me submeter a novo exame de qualificação técnica para exercer aquilo que é prerrogativa minha, como bacharel, né? E como um profissional já registrado. Eu já passei no exame de suficiência. Eu tenho que fazer de novo outro exame para exercer aquilo que é prerrogativa minha. Então, aí é que vem a defesa do profissional. E se você procurar na internet, olha como as coisas confundem a cabeça do profissional. Um está dizendo aqui que o TRF1, o Cadastro Nacional de Peritos, não é obrigatório, e o outro vem dizendo, Justiça ratifica a legalidade do Cadastro Nacional de Peritos. Calma lá. Eu participei de um curso de formação de peritos, novamente, em mês de julho, aqui no Amapá. O professor Antônio Carlos, né, o mestre da perícia, advogado, que ministrou o curso, 40 horas, né? E a gente conversou muito sobre isso, né? Então, lá, gerou muita dúvida nos profissionais, pode ou não pode? Quem tem que ser perito? É quem passa, quem é registrado, contador registrado, tem que passar no exame de qualificação técnica? Muitas pessoas criaram dúvidas e dúvidas e dúvidas. E até hoje, quando você abre a internet, você se depara com notícias como essa. Se você for no YouTube, tem palestras em CRCs, em que o palestrante fala que, para exercer a perícia, tem que estar cadastrado no CNPC. E isso é informação falsa, né? Então, está aqui o nosso decreto 9295. O artigo 12 ele é bem objetivo em dizer que o profissional é aquele que concluiu o curso de bacharelado em ciências contábeis, e reconhecido pelo MEC, e que foi aprovado no exame de suficiência. E o artigo 25, que considera os trabalhos técnicos de contabilidade, eu até grifei. A perícia judicial e extrajudicial é prerrogativa nossa, bacharéis em ciências contábeis, registrado. Ninguém tem que se submeter a novo exame para exercer aquilo que é prerrogativa nossa. E todos aqueles hoje que estão assistindo essa apresentação, que forem questionados, já sabem o que dizer. Prerrogativa minha, eu como contador registrado, aprovado exame de suficiência, não preciso me submeter a mais nenhum tipo de exame. Daí é comigo. Daí é a minha qualificação, é o meu buscar de especializações, de cursos, etc. Eu não preciso mais que o conselho venha dizer para mim que eu tenho que fazer um exame para exercer aquilo que é prerrogativa minha, né? Então, daí, como o doutor Giovanni falou, a PROCON entrou com ação em primeiro grau e depois foi para o TRF1, né, que é a 8ª turma, que já está transitado e julgado, que diz assim, né, em trechos que foi retirado, que não é ilegal e abusivo o ato praticado pelo Conselho Federal, que exige que os contadores, para o ingresso e permanência no CNPC, atende aos requisitos contidos na resolução. Quais são os requisitos? Primeiro, se você optar em fazer o exame de qualificação técnica, CNPC, né, você vai ter que se submeter à educação continuada. E é 40 pontos, se não me engano, é 40 pontos anuais. Hoje está em 20 pontos por questão da pandemia, né?
mas é 40 pontos. E se você não atingir essa pontuação, você sai do cadastro. Olha só, eu já entrei lá, tenho que me submeter à educação continuada daqueles cursos, daqueles cursinhos ali que são cadastrados no CFC, no sistema CFC-CRC. E se eu não atingir essa pontuação, eu vou ser expulso, vamos supor assim, expulso ou suspenso de exercer a minha prerrogativa como profissional. Olha que coisa estranha, né? Mas é o que acontece hoje. Os desembargadores também disseram assim, a inscrição do profissional é facultativa, inexistindo regra que obrigue o contador a se cadastrar no CNPC para exercer a função de perito. E pronto, acabou. Não é obrigado ninguém a se cadastrar no CNPC para exercer essa função. E diz mais, para fim de nomeação do perito contábil em processo judicial, seria indispensável a inscrição do profissional no CPTEC. O que é o CPTEC, que eu falei ainda há pouco? É o cadastro de peritos e técnicos científicos do tribunal, não é do conselho, não é do CFC nem do CRC, é do tribunal e não do CNPC, como diz o desembargador aqui no acórdão. E veio, depois disso, ainda veio outras situações. O CFC e os conselhos regionais continuam agindo para que os tribunais passam a prevalecer a regra do CNPC. Então, veja só o que aconteceu no Tribunal de Justiça do Paraná, que decide sobre as inscrições no CNPC e torna o registro critério a ser valorado na escolha dos técnicos. E isso foi por questões e influências do CRC do Paraná e do CFC, indo contra até a decisão do TRF1. Então, veja que situação nós chegamos, né? Mesmo com o acordo transitado e julgado em colegiado, eles continuam agindo para que confunde a cabeça do profissional, do bacharel, do acadêmico, né? Confunde a cabeça de todo mundo e está trabalhando para não cumprir a decisão do TRF1, que é público e notório. Então, o Tribunal de Justiça e mais uma situação que deixou mais uma insegurança jurídica e deixou nós de cabelos em pé, né? Que o Tribunal de Justiça do Paraná, na decisão 6780-265, decidiu da seguinte forma. Olha, ele começou falando que as manifestações juntadas são uníssonas, no sentido que a inscrição dos contadores junto ao CNPC é facultativa, como decidiu o TRF1, não sendo condições indispensáveis ao exercício da função da perícia judicial. Mas no item 7 da mesma decisão desse senhor desembargador, olha o que ele diz. Dessa forma, não se mostra razoável que esta Corregedoria de Justiça condicione ao cadastro de perito judicial ao CAJU, né, que é um sistema de cadastro do Tribunal do Paraná, a comprovação de inscrição no CNPC, visto que não há previsão legal. Olha só. Aí ele vem aqui no item 9 e diz, diante exposto, acolho a sugestão do Conselho Federal de Contabilidade para que a inscrição do Cadastro Nacional de Peritos Contábeis passe a ser um dos critérios a ser valorado na escolha do perito judicial. Quem é o perito judicial? É o perito nomeado pelo juiz. É o perito oficial nomeado ali no processo. Não é o assistente técnico. Não devendo ser, contudo, condições obrigatórias para o cadastramento. Ele se confundiu na decisão, embananou tudo. E o que o CRC e o CFC vão fazer agora? Vão dizer que quem não tiver no CNPC não vai poder atuar no juízo. Veja, doutor Giovanni, o que aconteceu na decisão do desembargador, doutor Raimundo Carlos Barros. Olha a situação que nós chegamos com essa decisão, né? Está infringindo a própria decisão do colegiado TRF1, da própria resolução do CNJ, que fala sobre o cadastro do CPTEC. Uma situação que lá em cima ele diz que não é obrigado, que não se pode levar em consideração que não se pode distinguir, né, o que estão no CNPC e os que não estão para poder nomear perito do juízo. Mas aqui ele vem e acolhe a sugestão.
que passa a ser critério. Ora, se passa a ser critério, gente, todos aqueles que vão estar no CNPC vão sair na frente. Se é um critério, critério é critério. Eu acredito que ele deve ter se equivocado nisso aí, e é uma coisa muito grave que vai dar segurança jurídica, já está dando, né? E muita confusão na cabeça do profissional. Falei ainda há pouco que o CFC e o CRC estão buscando, né, essa situação de impor o CNPC. Diego, está inventando? Não, não estou. Acabei de mostrar que eles foram no Tribunal de Justiça do Paraná e fizeram que o desembargador desse essa decisão confusa. E olha o que o CRC do Piauí fez aí. O CRC do Piauí busca, junto à MAP, o reconhecimento do Cadastro Nacional de Peritos Contábeis no Estado. Né? Então, eles estão... A MAP é a Associação de Magistrados. Então, eles estão juntos para que em todo o Brasil os tribunais eles passam a acolher ou assim, consultar o CNPC como critério de escolha, indo contra o artigo 25 da 9295, que são nossas prerrogativas para esse contábil, indo contra a decisão do TRF1 da 8ª turma, que já está transitada e julgada. Né? Então, eu vou sair aqui, nós somos da Confederação Contábil do Brasil. Quem quiser acessar o site da Confederação para conhecer mais o nosso trabalho, www.aprocombrasil.org.br. E respondendo agora sim a pergunta aqui do nosso professor Carlos Barros, aqui na Tribunal de Justiça do Amapá, professor, os juízes não estão analisando o CNPC, e também eles não estão cobrando, né? De qualquer forma, aqui nós temos um cadastro no tribunal de fato, né? Um cadastro que existe. Aqui a gente tem as dúvidas, né, que entre os advogados, entre os próprios profissionais. Quando eu fui nomeado para perito agora, a parte ré, né, a parte autora, ela cobrou uma carteira de perito, porque a minha carteira de contador, para ele, não era o suficiente para identificar que eu era um perito. Então, veja só a situação que chegou. Eu tive que fazer a petição, né, e informar que todo contador é um perito. Né? Quer dizer, todo perito é um contador, mas nem todo contador é um perito, porque isso é uma opção. Então, eu tive que informar, colocar meus currículos, colocar meus certificados, e informar que, de fato, eu atuo na perícia, que eu milito nessa área. Né? E assim foi aceito. Mas olha a dúvida que causou nele. Então, aqui no Amapá, ainda tem a dúvida na cabeça das pessoas, mas o tribunal não está consultando o CNPC e não está usando como critério. Ainda. E eu espero que não use, né? Pelo menos até a vara civil que eu estou atuando não está utilizando dessa informação. Então, muita dúvida na cabeça, professor, muita dúvida na cabeça dos alunos, muita dúvida na cabeça dos bacharéis, muita dúvida na cabeça dos peritos que já estão atuando, por conta dessas informações que o próprio CFC e o CRC estão passando de forma uniforme. Né? Eles pegam o mesmo texto e vão jogando nos sites do CRC e ficam aí confundindo a cabeça das pessoas, a cabeça dos profissionais e dos usuários. Os usuários da perícia, quem são? As empresas. Os advogados que contratam os assistentes técnicos, o próprio juiz. Só que o juiz, ele tem a resolução do CNJ. Mas, ainda assim, fez com que o juiz, o desembargador lá do Paraná, né, desse aquela decisão confusa. No começo ele fala uma coisa e no final ele termina falando outra. Está dando o que falar, vai gerar mais confuso. Mas eu digo, eu concluo, na minha opinião, professor, que não é obrigado a submeter exame de qualificação técnica para exercer a perícia contábil. Todo bacharel registrado é competente para exercer a perícia, se assim desejar. É assim que eu concluo aqui. Eu gostaria de lembrar aos colegas, eu estou sem imagem aqui, não sei por que eu estou sem imagem. É o anfitrião que tem que ligar.
Eu gostaria de lembrar aos colegas que em nenhum momento a associação, os peritos no estado do Pará, são contra cadastro de peritos que tenha no Conselho para comunicação ao público. Somos contra a forma que foi imposta. Somos contra a ter o famoso caça-níquel, os pontinhos. Isso não existe. Não existe. A educação continuada do perito, ela é obrigatória. Porque se nós deixarmos para trás, nós somos expulsos do mercado. É o mercado que nos tira. Nós precisamos estudar o tempo inteiro. O perito contador, você, caro alunos que ainda estão entrando na profissão, o perito contador, lembre-se, você vai ter que estudar, estudar e estudar. É o tempo inteiro você tem que estar estudando, e não só a contabilidade. Você tem que estar estudando o CPC, você tem que estar estudando o código de processos, você tem que estar estudando o tempo inteiro as modificações que está tendo, você tem que estar prestando atenção nas áreas de matemática financeira, você tem que estar buscando um conhecimento, no mínimo, que já é ruim, no mínimo básico de um Excel, você tem que estar estudando várias outras áreas. Então, esta é a educação continuada nossa. Nós somos obrigados a fazermos, nós, aquilo que é necessário para a área profissional. E o Conselho está querendo tratar o perito como um aluno, um eterno aluno, e não profissional. Este é o perigo. Agora, porque a gente já está no horário, né, doutor Jorge? A gente já está passando um pouquinho de horário. Aí eu peço agora só ao doutor Giovanni, tudo isso que o Armando colocou, este processo que nós estamos passando de não ter uma segurança jurídica, o Conselho, aí eu vejo de uma forma leiga, tá, doutor? Aí é um leigo mesmo falando. Eu vejo de uma certa forma que o Conselho está prejudicando o profissional. Ele está cerceando o profissional junto à sociedade. Não sei até onde cabe alguma coisa mais séria, porque o Conselho, eu acho que ele só vai aceitar alguma coisa mais séria quando mexer no bolso dele. Aí eu acho que vai começar o Conselho a opa, vamos dar um freio. Eu gostaria de uma colocação sua, doutor, e já encaminhando, viu, doutor Jorge, que eu já vi aqui o horário, está para o encerramento, o doutor Raimundo logo em seguida também, eu vou fazer uns questionamentos para o doutor Raimundo, e eu passo ao doutor Giovanni. Fique à vontade, doutor. Então, Carlos, o receio nosso é que haja uma instabilidade no exercício profissional dos colegas. Não é? Os senhores imaginam que, da forma de como está posto esse cadastro, e se porventura ali na frente ele venha a se tornar obrigatório, e é por isso que é muito importante a gente ficar atento com relação a isso, e aproveitar também para reverenciar o tema da associação, com relação a esse quesito, que ele é de uma alta relevância, meu juízo. O sujeito, ele, num determinado ano, ele pode praticar a perícia contábil. No outro ano, por algum motivo, ele sai do cadastro e não pode. E depois, para retomar o cadastro, ele tem que fazer de novo uma prova de admissão e tem que cumprir com o programa de educação continuada. Né? Então, estão brincando com uma situação que ela é muito séria, que é o trabalho digno, o trabalho lícito do profissional que está devidamente inscrito no Conselho de Contabilidade. E eu tomo a liberdade aqui para fazer uma analogia com outras profissões. Os senhores imaginam, por exemplo, o advogado, ele também
faz a graduação, faculdade, ele passa num exame da ordem, que se equivale ao exame de suficiência, ele pede o registro na OAB, ele é advogado. Ele é advogado. Dali para frente, ele pode exercer qualquer ramo da advocacia, qualquer especialização da advocacia. Se o sujeito é registrado na OAB, ele vai atuar num processo de direito tributário, não é justo que se exija dele uma qualificação específica homologada pela OAB para poder atuar com um cliente num processo que tenha lá escopo o direito tributário. Aí daqui a pouco vão pedir para o direito de família, daqui a pouco vão pedir para o direito societário, né? Outra hora vão pedir para o direito do civil, e aí vai ao encontro com o que o colega disse, que daqui a pouco nós vamos ter subconselhos a cada especialização profissional. Algo que me parece ser inconcebível. Isso é inconcebível, não é? Valeria também para as especializações da engenharia, valeria também para as especializações da medicina, assim por diante. Então, isso que nós estamos tratando aqui, e também está acontecendo na área da auditoria independente, é muito grave. O Sindicato dos Contadores, em conjunto com a PROCON, está intercedendo, acreditem os senhores, intercedendo perante a Câmara dos Deputados, porque ressuscitaram um projeto de lei que tinha sido arquivado, enxertaram lá dentro de um projeto de lei um artigo que obriga o camarada a estar cadastrado, aí, no caso, no cadastro dos auditores independentes, para poder exercer auditoria contábil. Se isso vira moda, meus amigos, daqui a pouco não se consegue mais trabalhar. Daqui a pouco o sujeito que passa pela faculdade, faz a diplomação, faz o exame de suficiência, só estará habilitado, quanto muito, levantar balanço. E era esse o recado que eu queria dar para os senhores, agradecendo um abraço fraterno do coração, desejando saúde a todos os colegas e aos participantes.